O Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, fracassou na tentativa de golpe de Estado, está prestes a ser condenado e ir para a cadeia, ao que tudo indica, e já é carta fora do baralho na eleição presidencial de 2026. Só que, inconformado com essa derrota, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, conspirou contra o Brasil e articulou, junto ao governo Trump, uma taxação para prejudicar empresas brasileiras. E o estado mais prejudicado será o estado de São Paulo, governado pelo bolsonarista, que só se elegeu porque o Bolsonaro apoiou ele, Tarcísio de Freitas, que não tem vida política própria e depende do Bolsonaro para existir politicamente. E agora o Tarcísio de Freitas é alvo, logicamente, da crítica daqueles brasileiros politizados que estão cobrando dele uma postura nacionalista. Ao que tudo indica, ele não terá essa postura, já que quando o Trump ganhou, ele usou o bonezinho da campanha do Donald Trump, mostrando que pode ser também um vassalo do presidente dos Estados Unidos. Aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa entrevista, chamou o Tarcísio de Freitas de candidato vassalo. Como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito, porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente ou é candidata a vassalo, e não há espaço no Brasil para vassalagem, desde 1822. Há sinais de que o Tarcísio de Freitas é o candidato preferido da alta burguesia brasileira, só que ele precisa da bênção do Bolsonaro para disputar a eleição presidencial. Resta saber se os poderosos do Brasil vão continuar apoiando um governador que não sabe o que fazer diante de uma situação grave em que o padrinho político dele articulou uma punição às empresas brasileiras. E o presidente Lula alfinetou o governador de São Paulo, zombando do fato de que ele botou aquele bonezinho do Trump, se mostrando um lambe-botas do Império Estados Unidos. Agora eu vou te contar uma coisa: os loucos que governaram esse país não voltam mais. O seu Tarcísio pode tirar, não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é, sabe? Porque tá cheio de gente, tá cheio de lobo com perna de carneiro. Se for necessário ser candidato para evitar isso, querida, estarei candidato. Espero que você esteja acompanhando, cobrindo a campanha. A deputada federal de São Paulo, Tabata Amaral, usou as redes sociais para exigir que o governador bolsonarista, trumpista, vira-latista e que lambe-botas do Império, Tarcísio de Freitas, tome uma providência em relação ao que o Bolsonaro fez contra o Brasil e contra o estado de São Paulo. Quer saber quem é o culpado pelos produtos brasileiros terem recebido uma taxação de 50% dos Estados Unidos? Então, deputado Cor Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Uma bomba atômica no Brasil. E os bolsonaros comemoram, mas deles eu não espero nada. Eu tô aqui para falar pro governador Tarcísio de Freitas, responsável pelo estado brasileiro que mais exporta para os Estados Unidos. O governador Tarcísio tá perdendo tempo, dando entrevista para dizer que a culpa das tarifas é do Lula. Com todo respeito, governador, essa versão não foi nem combinada, nem o seu chefe tá dizendo isso. O assunto é sério, governador Tarcísio. Não é hora de narrativa. Todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos para convencer Donald Trump a chantagear o Brasil pela anistia de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe. O Eduardo tá há semanas viajando pelos Estados Unidos e dizendo isso com todas as letras nas redes sociais. O senhor sabe disso. Eles são do seu grupo político. É evidente que essa estratégia vem sendo debatida, que esse momento era esperado. Esse era o objetivo, taxar o Brasil. Eu preciso ser direta aqui. Se você quer realmente defender as pessoas do estado de São Paulo, faça alguma coisa. Convença o Bolsonaro a desfazer essa palhaçada. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros bolsonaristas aloprados estão culpando o presidente Lula pela taxação do Trump que foi articulada pelo Eduardo Bolsonaro. Inclusive, tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro
admitem que se votarem a anistia aos golpistas e ao próprio ex-presidente Bolsonaro, eles conseguem derrubar a taxa, essa taxação criminosa do Trump contra as empresas brasileiras. São palavras deles mesmos, olha só, confira o que dizem eles. O Eduardo Bolsonaro em um vídeo divulgado nas redes sociais dele e o Flávio Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa morais. Essa é uma oportunidade de escolha. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Fazer essa sinalização, sentar na mesa e negociar, e na minha percepção, a primeira coisa que a gente tem que botar na mesa é o Congresso Nacional fazer a sua parte. Aprovar na semana que vem essa anistia ampla, geral e irrestrita para mostrar que o Brasil está disposto a voltar a alguma normalidade. Caso contrário, o Trump vai estar disposto a aumentar as tarifas, as taxas contra o Brasil até a estratosfera. Nada é tão ruim que não possa piorar. O ex-presidente Bolsonaro usou as redes sociais após essa medida do Trump, que prejudica trabalhadores e empresas brasileiras, para dizer que ele tem respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. Aliás, todo mundo já sabe, essa taxação foi articulada pela família Bolsonaro e é uma chantagem para que se aprove uma anistia e tire a possibilidade do Bolsonaro ir para a cadeia. É uma grave interferência estrangeira e quem articulou isso foi o ex-presidente da República junto com seus filhos e as consequências são terríveis para a economia nacional. Portanto, meus amigos e minhas amigas, para concluir, a realidade nua e crua é a seguinte: quem é patriota de verdade, quem é nacionalista de verdade, nunca mais, se já votou em algum momento, vai votar no Bolsonaro. E verdade seja dita, os bolsonaros são inimigos do Brasil. Não somente eles, mas todos os aliados deles. Eles não defendem os interesses do povo brasileiro. Para eles, o que importa são os interesses dos Estados Unidos e do Donald Trump. Eu sou o Flávio Rezende, meus amigos, minhas amigas. Este é o canal A Voz do Cerrado. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário manifestando a sua opinião e, por favor, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.